você que nos visita, é o costume da nossa igreja, nós escolhemos um livro da Bíblia e pregá-lo versículo por versículo. E hoje nós iniciamos o capítulo 6. Se você achou, diga amém. Se você ainda está procurando, faça um sinal com as suas mãos que eu vou esperar. Esse é todo o capítulo, irmãos, tá certo? Nós vamos dividir ao longo da exposição esse texto em 3 partes. O que nós vamos observar, irmãos, é que Deus se tornou um incômodo para os filisteus. E essa verdade de Deus se tornando um incômodo para os filisteus, ela reflete uma verdade que é universal. Deus é um incômodo para todos aqueles que não o conhecem. Na verdade, a santidade de Deus, ela traz um desconforto ao ímpio, aquele que não teve o seu coração mudado e transformado pelo Senhor. Como uma consequência disso, aquilo que não traz prazer, ou melhor, aquilo que traz algum incômodo, eles precisam então rejeitar, expulsar aquilo. Então, o que nós vamos observar inicialmente é os filisteus tentando se desfazer do Senhor, rejeitando o Senhor, quando eles então pedem para que a arca de Deus, a arca da aliança, que simbolizava o trono de Deus no meio do seu povo, mas que os filisteus acreditavam que era o próprio Deus ali, através daquele baú. Então, eles pedem para que aquilo ali vá embora. Eles agora querem devolver a arca para o povo de Deus, a arca para Israel. Então, essa é a primeira lição que a gente vai tirar desse texto. É o mundo rejeitando ao Senhor. Mas também, quando o mundo não rejeita ao Senhor, tenta de alguma forma, através de algumas atitudes, amenizar a consciência da culpa. A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que todos nós temos cravado, escrito no nosso coração, a lei de Deus. E por mais que a humanidade tente dizer que Deus não existe, o seu coração ali estará a lei de Deus. De tal forma que todos, de alguma forma inata, terão uma percepção acerca do que é errado e do que é certo. Isso é uma clara demonstração que nós somos criaturas de Deus. Então, como muitas vezes, de forma inconsciente, a própria palavra de Deus nos acusa e nos confronta em relação ao nosso pecado, a gente então tenta de alguma forma, através de alguma obra, tentar amenizar a nossa culpa na nossa consciência devido aos nossos pecados. Então, por meio de obras, a gente tenta se relacionar com Deus. O que nós vamos observar também nesse texto é que é impossível nós conseguirmos ter paz com Deus através de qualquer obra ou através de qualquer sacrifício que a gente tente fazer. Mas veja, não nos surpreende, irmãos, o mundo rejeitar ao Senhor. Não nos surpreende aqueles que não conhecem a palavra tentar se relacionar com Deus de uma forma criativa, porém pecaminosa. Mas a terceira lição, e essa que de fato muitas vezes e deve nos surpreender, é que também a santidade de Deus às vezes traz desconforto à sua igreja. E por isso, muitas vezes, a igreja prefere que Deus esteja distante. Essas serão as 3 lições que nós iremos aprender ao longo dessa exposição do capítulo 6 de 1 Samuel. E eu peço que com fé, com atenção, você acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Sete meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhe disseram: que faremos com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia. Porém, enviá-la-eis ao seu Deus com oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão
se não tira de vós? Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os povos, os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Por que, pois, endurecereis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-los-eis para casa. Então, tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro. Metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu. Foi casual o que nos sucedeu. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e aos seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod, um; por Gaza, outro; por Asquelon, outro; por Gate, outro; por Ecrom, outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Verso 19. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderá estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então
vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Meus irmãos, até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, nos ilumina a mente, Deus, e nos ajuda a compreender as verdades da Tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, os filisteus no capítulo 4 se alegraram. Se alegraram porque derrotaram o povo de Deus e, como recompensa da vitória, levaram então a arca do Senhor para o seu território. Os filisteus, como povo pagão, eles acreditavam que a arca de Deus era o próprio Deus. Assim como eles acreditavam que aquela imagem, aquela escultura de Dagon, a qual era uma falsa divindade, mas que eles acreditavam que era o próprio Deus deles, eles acreditavam que aquela representação era Dagon, assim como eles acreditam que a arca é o próprio Deus. O que acontece é que eles derrotaram os filisteus. O capítulo 4 vai nos dizer algo muito interessante. Quando os israelitas perdem a primeira guerra, a primeira batalha contra os filisteus, há um certo número de mortos. Então, o povo de Israel se reúne para saber o que foi que levou aquela derrota, que proporcionou que os filisteus derrotassem o povo de Deus. Então, nesse período em que toda essa história está acontecendo, é o período dos juízes. Era um período em que o povo estava muito distante do Senhor, muito distante da sua palavra, um tempo em que o povo fazia aquilo que era reto ao próprio coração. Os anciãos de Israel, que seriam basicamente os presbíteros do nosso tempo, eles se reúnem para examinar o que está acontecendo. Então eles têm uma ideia: vamos levar a arca para o meio da batalha. A ideia de levar a arca para o meio da batalha é que o povo de Deus, os israelitas, estavam achando que se eles levassem a arca, Deus seria obrigado a garantir a vitória para eles. Eles estão tentando manipular o Senhor e Deus vai mostrar que Deus não pode ser manipulado. Então Israel é derrotado. Os sacerdotes de Israel vão morrer nesse tempo, Hofni e Finéias, juntamente com Eli, sumo sacerdote. A arca é levado, o que para o povo de Israel é interpretado muito bem por uma das noras de Eli, quando ela diz: a glória de Israel se foi, porque a arca da aliança foi embora daqui. Agora a arca da aliança está lá, no meio dos campos dos filisteus. E de uma forma proposital, o capítulo 5 vai nos dizer que os filisteus colocam a arca da aliança ao lado da imagem de Dagon, o que representava que Dagon tinha vencido e derrotado o Deus de Israel. E de forma surpreendente, uma série de coisas esotéricas começa a acontecer. A arca está no meio deles e o que eles estão achando é: nós vencemos esse Deus. Esse Deus foi derrotado por Dagon. Então eles vão dormir, a arca está no templo de Dagon. Quando os sacerdotes de Dagon chegam ao templo, eles observam algo estranho. Dagon está deitado perante a arca da aliança, o que simboliza que Dagon está rendido ao Deus Todo-Poderoso de Israel, o nosso Deus. Mas então eles acham que talvez tenha acontecido um terremoto e foi por isso que Dagon caiu perante a arca. Eles levantam. No outro dia acontece algo extraordinário. Dagon aparece com a cabeça cortada e as duas mãos. E era muito comum naquele período nas guerras, aqueles que venciam a batalha fazer isso, cortar a cabeça, cortar as mãos daqueles que tinham perdido. Deus estava de forma muito clara comunicando aos filisteus que ele estava derrotando e humilhando o seu Deus. Mas o que é que eles pensam? Rapaz, vamos resolver isso aqui. E a forma como os filisteus vão resolver é bem simples. Quando os sacerdotes de Dagon chegam ao templo, a cabeça de Dagon está na porta. Então eles dizem: não, nós só não vamos pisar aqui no limiar da porta e está resolvido. Mas eles também tomam uma outra atitude: vamos tirar essa arca daqui, vamos levar ela de cidade em cidade.
Porque Deus primeiro humilhou a falsa divindade deles. Mas agora Deus vai começar a castigar o próprio povo, os próprios filisteus, permitindo que uma série de tumores, algumas doenças, como a gente observa aqui no capítulo 6, transmitidas por ratos, comecem então a aparecer ali no meio daquele povo. Alguma série de tumores, aquilo ali começa a gerar um incômodo, e aí eles não vão arriscar. Como Dagon, como qualquer deus pagão, que precisava estar presente em um determinado local, para que o seu poder pudesse agir, o que é que eles pensam? Vamos tirar essa arca daqui, para que, por exemplo, Ecrom se livre desse Deus. Então eles vão levar para uma outra cidade. E eles vão fazendo isso, levando a arca de cidade em cidade. Até que então, toda a cidade que a arca chega, uma série de tumores, uma série de juízos começa a acontecer. Ao ponto que quando eles vão levar para a última cidade, que justamente é a cidade de Ecrom, os ecronitas vão dizer, não traga isso aqui para cá não, porque senão Deus vai começar a aplicar juízo. Mas olha que interessante. Os filisteus, até então, eles achavam que tinham derrotado ao Senhor. E constantemente, o capítulo 4, o capítulo 5 vai dizer que Deus estava sendo carregado pelos filisteus. Mas observe como é que começa o capítulo 6. Esteve 7 meses a arca do Senhor na terra dos filisteus. Não foram os filisteus que prenderam ao Senhor. Eles eram que estavam presos a Yahvé. A história começa a mudar. Não foram eles que levaram Deus cativo. Eram eles que estavam cativos ao Senhor. E era o Senhor quem estava disciplinando. E agora eles querem de qualquer forma que esse Deus, que era um símbolo de conquista para eles, que ele vá embora. O que eles começam a observar com essa prática de querer mandar Deus ir embora, primeiro, eles estão claramente dizendo, nós somos derrotados por esse Deus. O exército de Israel não nos derrotou, mas o Deus de Israel, sem precisar de exército, está nos derrotando. Nós precisamos que ele vá embora daqui. Nós precisamos que, de alguma forma, isso daqui seja retirado. Lembre-se, a Arca da Aliança, que era um dos elementos do tabernáculo de Deus, que para o povo de Deus deveria simbolizar o trono de Deus no meio do seu povo, para os filisteus eles representam o próprio Deus. Mas olha que interessante. Primeiro, Deus não está preso. São eles que estão presos a Yahvé. Mas há algo fantástico. Deus é muito diferente de Dagon. Deus é diferente dos deuses criados pela imaginação dos pagãos, que precisava estar presente em algum local para que o seu poder pudesse agir. O texto vai dizer, no verso 18, que não foram somente as cidades que a arca passou, que houve destruição e ruína, mas até nas aldeias. Não sobrou nada. Deus destruiu tudo. Deus é diferente de Dagon. Deus é diferente dos deuses criados por mãos humanas. Agora observe, por que Deus está fazendo isso com os filisteus? Por conta do pecado. Deus não está fazendo isso porque o povo filisteu derrotou os israelitas. Deus está aplicando juízo sobre os filisteus porque eles trataram Deus como nada. Romanos capítulo 1, verso 18, vai nos dizer o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 6, 23 vai nos dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus está revelando a sua ira, como sempre prometeu que revelaria a sua ira, que a sua ira cairia sobre o pecado. Deus está aplicando aquilo que ele mesmo disse que iria fazer, porque Deus é justo, porque as promessas do Senhor não falham, seja aquelas que nos trazem alegria e esperança, mas seja também aquelas, irmãos, que às vezes nos traz temor. Deus prometeu isso. E qual é o pecado que os filisteus estão cometendo? Êxodo 20, verso 3. Não terás
outros deuses diante de mim. Meus irmãos, a lei de Deus, ela serve para todos. A lei de Deus, ela não só serve para o crente, não. A lei de Deus, ela não só serve para aqueles que professam uma fé em Cristo Jesus. A lei de Deus, ela rege toda a criação. A lei de Deus, ela serve para o justo e serve também para o ímpio. Assim como o justo é observado e julgado pela lei de Deus, o ímpio também será. A lei de Deus serve para todos. Agora observe, irmãos. Essa é a prática do mundo. É muito mais fácil tentar rejeitar a Deus. Tentar aniquilar do imaginário humano a perspectiva de que existe um Deus e que esse Deus é santo. É muito mais fácil rejeitar, negar, tentar aniquilar do que se render a esse Deus. Observem, os filisteus conheciam as histórias do povo de Deus. Eles citam novamente aquilo que Deus fez no Egito. Como Deus humilhou a nação mais potente da época. Como Deus levou e fez Faraó a nada. Como Deus humilhou todos os deuses do Egito. Eles conhecem que esse Deus é poderoso. Eles sabem que esse Deus tem um poder imensurável. Eles conhecem pelas histórias, e pelas histórias é que eles temem esse Deus. Eles poderiam se render, mas observe a dureza do coração do homem. O que eles dizem? Eles ainda têm dúvida. Ele fala, olha, o que a gente vai fazer para se livrar desse Deus? A gente vai pegar uma vaca que acabou de dar cria, e meu irmão, quem já viveu interior, geralmente isso é muito presente no interior. O cavalo e a vaca, quando ele tem um filhote, é o bezerro, ele não quer se distanciar. Deixa eu contar uma história. Teve uma vez que eu caí de cavalo. Pedro Alexandre, cidade do meu pai, gostava muito de montar. E nisso, acostumado, tirei a sela do cavalo e fui só no cabestro, no pelo. Só que a égua tinha acabado de dar cria. Quando ela vai chegando perto do filhote, ela dispara. Isso que ela disparou, meu irmão, eu não tinha onde para ir, caí foi no chão. É assim que todo animal vai fazer. Olha a superstição desse povo. Nós vamos pegar uma vaca que acabou de dar um filho. O que é que naturalmente ela vai querer fazer? Ela vai querer sempre ficar perto da sua cria. Mas se ela pegar essa arca e levar essa arca para Betseme, é porque foi o Senhor. E aí a gente vai saber que isso é coisa do Deus de Israel. Tão mais fácil. Veja, Deus se revela. Deus demonstra seu juízo. Deus faz tudo para que o ímpio se arrependa. Mas o seu coração é duro. Ele nega as evidências. Ele nega de tudo que é jeito. É isso que está acontecendo com os filisteus. Deus se revelou, Deus demonstrou o seu poder, eles poderiam se render ao Senhor, porque Deus já demonstrou ao longo da história que é poderoso. Mas a dureza do coração não permite. Manda isso aqui embora. Manda isso aqui para longe. Eles conheciam a história de como Deus, naquilo que é conhecido como a vitrine do Senhor, o Êxodo, onde Deus se revela, onde Deus demonstra os seus atributos. O povo filisteu conhecia a história e sabia que Deus é um Deus amoroso com o seu povo. Se eles não se rendessem, porque sabiam que esse Deus é poderoso e que não vai perder as suas batalhas, eles poderiam pelo menos querer ao Senhor, porque esse Deus já demonstrou que é um Deus de amor. Mas não adianta, o coração é duro. Eles preferem rejeitar o Senhor. Queridos, é exatamente também por isso que o mundo rejeita a igreja de Deus. Antes, eles queriam aniquilar o Senhor. Essa foi a estratégia muito usada no período da modernidade. Os filósofos tentando negar
a ideia de um Deus transcendente. Mas hoje, o que é que eles dizem? O cristianismo é um veneno, é um perigo para a sociedade. As suas ideias são homofóbicas. Eles são machistas. Eles são uma infinidade de formas que eles podem nos ofender e levantar falso ao nosso respeito. Mas entendam, não é por aquilo que nós somos, é porque eles odeiam ao Senhor. O próprio Deus nos disse isso, João capítulo 15. Eles odiarão vocês, porque eles me odiaram primeiro. Mas o próprio Deus também diz que nós devemos nos alegrar quando pelo amor ao Senhor, eles nos perseguirem, nos acusarem de forma leviana. Meus irmãos, essa é a realidade do mundo. O mundo rejeita a Deus. Deus tem se revelado de todas as formas. Deus se revela em amor através do cuidado com o seu povo. Deus revela o seu poder através de tudo aquilo que Ele criou. Deus revela o seu poder mostrando que os ídolos humanos são nada perante Ele. Mas qual é a reação diante do homem? Ao invés de se render ao Senhor, nós preferimos rejeitá-lo. O ímpio prefere rejeitá-lo, que Deus vá embora. Essa é a primeira lição que o texto vai nos mostrar. A segunda, nós vamos observar que, de alguma forma, se primeiro, a primeira postura do ímpio é tentar rejeitar ao Senhor, há uma segunda. É tentando, de alguma forma, por meio de alguma obra, por meio de alguma expertise humana, tentar, então, se relacionar com esse Deus. Eles vão agora começar a imaginar como é que eles podem, então, trazer a paz de Deus sobre a vida deles. Eles vão usar um rito como se fosse uma espécie de mágica. Eles chamam os seus sacerdotes, eles chamam os seus adivinhadores. Eu gostaria que você me ajudasse, por gentileza. Veja o que está escrito no verso 2 do capítulo 6. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores. Eles disseram: que faremos com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Olha que estranho. Eles estão tratando de quem? Do Deus de Israel. O que seria óbvio que eles fizessem? Perguntassem aos sacerdotes de Israel, aos sacerdotes de Yahvé. Não, eles chamam os sacerdotes de Dagon, os seus adivinhadores, os seus mágicos, para que eles possam, através de algum feitiço, através de alguma forma, amenizar a ira do Senhor. E como qualquer divindade humana que é sedenta por dinheiro e por ouro, o que é que eles vão pensar? Faz imagem de rato, agora faz de ouro. Porque pode ser que a gente compre a paz com esse Deus. Pega os tumores e faz semelhança deles de ouro, porque de alguma forma talvez a gente consiga comprá-lo. Queridos, não é à toa que as indulgências fizeram tanto sucesso, porque de alguma forma o homem quer fazer paz com Deus através daquilo que ele pode oferecer, e se for dinheiro, melhor ainda, porque talvez é o nosso Deus e a gente acha que Deus então ele se compra com aquilo que a nossa divindade quer. Então eles vão tentar, através de ritos de magia, trazer e conquistar uma certa paz com o Senhor. Tão mais fácil, era tão óbvio e tão fácil perguntar aos sacerdotes de Israel. Samuel já tinha começado a profetizar aqui. Eles poderiam consultar. A lei de Moisés falava a respeito disso, mas não, eles preferem através da criatividade. Aquilo, de certa forma, era sensato na consciência deles. Eles vão fazer mais. Olha a vulnerabilidade desse povo. Como eu falei, eles vão pegar 2 vacas, botar a arca em cima e vai. Se for para o território de Israel, é porque foi Yahvé. Se não, é casual.
olha o misticismo. Olha o misticismo. Queridos, você consegue perceber que essa é a realidade do coração humano? Eu não estou falando dos ímpios, não. Os ímpios também fazem isso, aqueles que não conhecem ao Senhor. Eles vivem uma vida semanalmente distantes de Deus. Não vivem para a glória de Deus, desonram ao Senhor de todas as formas, ignoram a sua palavra, mas o que é que eles pensam? Deve haver alguma forma, algo que a gente possa fazer para que a gente tenha paz com esse Deus. Vamos no culto domingo? Porque de alguma forma isso vai talvez amenizar a nossa consciência. E aí, de alguma forma, Deus não vai ficar mais tão irado com a gente. Isso é paganismo. Deus não pode ser comprado por nada que você possa oferecer. Seja prata, ouro ou qualquer serviço que você faça. Agora observe. O que eles estão fazendo é racional para eles. De alguma forma, oferecer ouro a Deus, alguma forma de demonstrar que Deus é digno de honra. Então, o que eles estão oferecendo não é sem sentido. O que estava causando a doença, ratos, e eram tumores. Meu irmão, as coisas de Deus, elas são supra-racionais. Elas estão além da nossa capacidade. Mas esse Deus, que é supra-racional, ele se revelou por meio da sua palavra. E quantos crentes negligenciam a leitura da palavra de Deus? É um povo que claramente perece porque não conhece as Escrituras. Conhece política, conhece filosofia, conhece história, sabe aplicar o dinheiro na bolsa, sabe fazer uma infinidade de coisas, mas não conhece a Sagrada Escritura. E perece. Aí toma decisões totalmente estranhas à luz da palavra de Deus, e aí vem com a resposta mais santa do mundo. Eu tenho paz no coração. Sua paz no coração vai levar você para o inferno, se você não conhecer a Sagrada Escritura. A sua paz no coração, quando ela não é refletida pela palavra de Deus, ela é fogo estranho. Deus abomina. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Tanta gente refém de pastores que não pregam a palavra de Deus. Através de doutrinas criadas por homens. Sabe por que se tornam reféns? Porque não conhecem a palavra de Deus. Porque não lê a palavra do Senhor. Veja, meu irmão, quantas decisões erradas você tomou por não conhecer a Sagrada Escritura? Talvez hoje mesmo, meu irmão, você esteja sofrendo a consequência de ter tomado uma decisão a qual você não consultou a palavra do Senhor. É um povo que perece por não conhecer a palavra de Deus. Casamentos são destruídos porque não conhecem a palavra de Deus. Porque deixam a palavra de Deus distante. Meus irmãos, Deus é soberano sobre a conversão dos nossos filhos. Mas Ele nos chamou para pregar e ensiná-los esse evangelho. Para ensiná-los a palavra de Deus. Nós investimos nos melhores colégios para os nossos filhos. Nós queremos as melhores coisas para eles. Gastamos dinheiro, às vezes até nos endividamos para satisfazer de alguma forma os anseios dos nossos filhos. Porque de alguma forma a gente acha que vale a pena herdar todo esse mundo. Mas perecer a alma, às vezes, é nada. É nada. Pais que não criam seus filhos no temor do Senhor. Pais que passam a semana sem compartilhar o Evangelho, um texto bíblico, uma porção da palavra no seu lar. E depois, o que foi que deu errado? O que foi que deu errado?
Veja, irmãos, paz no coração. Quando o texto diz que uma das formas da gente entender a vontade de Deus é ter paz no coração. Paz no coração, irmãos, é a consequência de quando você vai tomar uma decisão, você a examina pelo crivo da Bíblia e você observa que a sua decisão, ela não vai ferir a santidade de Deus, ela não vai ser um pecado. É ver aquilo que é mais comum, e eu sei que eu tenho citado isso aqui várias vezes. É o camarada, não o camarada, a pessoa que decidiu namorar com um descrente. Aí vem e diz assim, pastor, estou com paz no meu coração. E dá vontade, meu irmão, de pegar a Bíblia e falar, ô bendito, essa paz no teu coração, ela não vem do Senhor, não. Ela não vem do Senhor. Paz no coração, irmãos, é a consequência de examinarmos a Sagrada Escritura e observar. A minha decisão, ela não desonra ao Senhor. Só que, de alguma forma, assim como o pagão, a gente trata o Senhor de uma forma um tanto mística. Quando a gente quer saber a vontade do Senhor, a gente às vezes até passa por ritos de magia, de forma inconsciente, creio eu. Porque a gente não tem o hábito de ler a palavra de Deus. Aí às vezes a gente fica querendo tomar alguma decisão, e fala, queria tanto saber a vontade do Senhor para a minha vida, pastor. Na verdade, o que eu queria é um spoiler. Pastor, se eu, nessa bifurcação, se eu pegar a direita ou pegar a esquerda, eu queria saber o que é que vai acontecer. Deus não vai lhe dizer o futuro, meu irmão. Deus quer que você viva por fé e não por vista. Sabe como é que você vive por fé? É conhecendo a palavra de Deus. É um povo que perece, meu irmão, entenda. Quem não conhece a Sagrada Escritura perece. Vive como pagão. Acha que pode lidar com Deus através da sua criatividade e daquilo que é racional. Não. Meu irmão, conheça a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, entenda que a coisa mais urgente que você precisa fazer amanhã, ela é a sua Bíblia. Aquilo que a sua família mais precisa amanhã é a Bíblia. É o Senhor. Não é outra coisa, gente. A palavra de Deus, ela não é frequente no nosso lar. Veja, tem pessoas aqui que eu tenho certeza que a primeira vez, depois da semana que passou, que está lendo a Bíblia, é hoje no culto. Aí pergunta por que a vida está latanhada. É porque você não conhece, meu irmão. É porque você perece mesmo. Lembra do que eu falei? As promessas do Senhor se cumprem quando são boas, mas também quando são penosas, quando são de forma disciplinar. O Senhor disse, não conhece, a palavra perece. Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tem muito crente que vive como pagão. Tem muito crente que vive como um pagão. Sabe por quê? Porque professam a fé, mas está totalmente imbuído de ideias que não são cristãs. Como é que a gente pode reverter isso? Conheça a palavra de Deus. Um irmão da igreja uma vez me disse, a igreja estava se mudando para a rua, para esse local, ele mora nessa rua, e ele me disse uma frase que até hoje me impacta. Ele disse, pastor, eu não procuro uma igreja que seja perto da minha casa, não. Eu procuro uma igreja que seja perto da minha Bíblia. Talvez você esteja aqui hoje, meu irmão, e esteja procurando alguma igreja. Há um critério que você deve usar. É o quanto que aquela igreja ama a palavra. É o quanto que a palavra de Deus é central no culto. Deixa eu dizer uma coisa a você. Nós temos 4 ou 5 louvores durante o culto. A gente poderia reduzir a 1, a 2. E não é o essencial para o culto. Deve ter, mas não é o essencial.
Sabe o que é o essencial? É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quando Deus está falando à sua igreja. Nós temos orações no culto. Mas qual é o momento mais importante? É quando Deus fala. Não é estranho, irmãos, em cultos de algumas igrejas, em que o louvor toma 70% do tempo. 20% são os avisos e os pedidos de oferta. 5% para a palavra. E que não é palavra. Às vezes é somente um texto motivacional. Meu irmão, queridos presbíteros dessa igreja, pastores passam na vida da igreja. Deus me deu a alegria de plantar essa igreja. Sonhei com isso e Deus me deu a alegria de estar aqui com essa igreja que hoje tem crescido. Mas pode ser, irmãos, que um dia Deus me chame para ir para uma outra cidade, para um outro ministério. Pastor, você gostaria? Não. Se Deus me permitir, mas eu não gostaria de pastorear só essa igreja. Mas há algo que eu gosto mais. Estar diante daquilo que Deus quer para a minha vida. E talvez um dia os meus talentos, os meus dons não sejam aquilo que a igreja precisa hoje. E isso não vai me fazer um pastor infiel. Isso não vai fazer os irmãos ingratos. Mas em nome de Jesus, que cada pastor que passar por essa igreja, meu irmão, ele pregue a palavra de forma expositiva. É um dever de vocês, meus irmãos presbíteros. Zelem por isso. Zelem para que o povo de Deus conheça a sua palavra. Hoje nós estamos meditando, irmãos, e percebendo que Deus se tornou um incômodo, um desprazer para os filisteus. Primeira ação deles, vamos rejeitar, vamos mandar isso aqui embora. A segunda ação, vamos tentar amenizar a ira dele. Vamos fazer alguma oferta, fazer alguma coisa para que a gente possa ter paz com esse Deus. Mas agora, irmãos, é o mais triste. Verso de 19 a 21. Verso 13 vai nos dizer que a arca chegou ao território de Israel. Há uma cidade que não tem muita expressão nos momentos de culto público de Israel, como foi Sião, como foi Jerusalém, como foi Siló. Mas chegou a essa cidade. O texto vai dizer que eles se alegram. Mas há um problema. Eles vivem somente como religiosos. Eles não conhecem ao Senhor. A cidade de Bet-Semes, ela ficava mais ou menos a 10 quilômetros ao norte de Ecrom, que possivelmente era a cidade em que estava a arca no momento em que ela sai através das vacas. Essa cidade era uma cidade que, de certa forma, vivia o clã de Coate, os coatitas, que era o povo responsável por cuidar da arca da aliança dentro do tabernáculo. Ou seja, era um povo que, no mínimo, deveria saber como tratar a arca. Mas observe, Levítico capítulo 13 vai nos dizer que a oferta que deveria ser oferecida ao Senhor não eram vacas, eram touros. O que é que eles fazem? Estamos nem aí. Vamos oferecer as vacas mesmo. O texto então vai nos descrevendo a falta de piedade e de santidade do povo de Deus. E talvez o auge dessa impiedade é o fato de que eles abrem a arca do Senhor para ver o que de alguma forma tinha ali dentro. Alguma coisa talvez para eles pegarem, nós não sabemos. Número capítulo 4, verso 20, vai dizer o seguinte: porém, os coatitas, que eram da tribo de Levi, não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Essa tribo não tinha o direito dado por Deus de mexer na arca da aliança. O que é que eles vão fazer? Eles não querem viver uma vida santa. E veja, irmãos, o que é uma vida santa? É muito bom a gente falar sobre isso.
Uma vida santa é viver de acordo com a palavra de Deus. Quando nós falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós estamos dizendo que não existe tradição humana. Sabe o que é que você deve crer? Aquilo que a palavra de Deus diz. Você não deve crer naquilo que um pastor diz. Quando nós tivemos aqui uma de profissão de fé, até que momento vocês permanecem debaixo da autoridade? Até o momento em que elas são bíblicas. Porque a Bíblia que é a autoridade. Pecado não é aquilo que um conselho, que um pastor, que algum líder religioso diz que é pecado. Pecado é aquilo que Deus diz que é pecado. E Deus disse que se fizesse isso, se os coatitas fizessem isso, era pecado. E a consequência é que eles iriam morrer. Porque Deus é santo. E Deus ordenou que fosse assim. Qual é o nosso papel diante de um Deus soberano que diz uma lei? É se submeter a ela. É se submeter a essa lei. E não ignorá-la. Deus prometeu e disse, se vocês errarem, se vocês fizerem o contrário, se vocês quebrarem a minha lei, vocês vão morrer. Eles estão agora juntando os corpos, 70 morreram. 70 morreram por conta do pecado. Para que então eles aprendessem. Nós erramos. Nós falhamos com o Senhor. Deus é santo. Deus é justo. Deus cumpre as suas promessas. O que era que o povo de Bet-Semes devia fazer? Se arrepender. Pedir perdão pelos pecados. Confessar. Oferecer sacrifícios, não porque o sacrifício correto perdoaria os pecados deles, mas porque os sacrifícios simbolizavam aquilo que Cristo haveria de fazer. A fé não estava no animal que seria morto, a fé estava no cordeiro que haveria de vir e que veio e que morreu, o nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que o povo deveria fazer. Mas o que é que o povo faz? O que é que o povo faz? A gente prefere que esse Deus se mantenha distante da gente. A gente prefere viver nos nossos pecados. A gente prefere que não tenha alguém condenando ou confrontando e dizendo que o modo como nós estamos vivendo é pecaminoso. Manda isso aqui embora. Meus irmãos, quantas igrejas não tem pregação da palavra? E não é porque o pastor não tem profundidade teológica. Não é porque o pastor não conhece a palavra de Deus. É porque o povo não quer ouvir a santidade de Deus. Quantos pastores nós conhecemos em que a membresia se levanta para dizer, pastor, não pregue não sobre o pecado não. Pregue uma mensagem mais motivacional. Uma mensagem de mais esperança, pastor. O que é isso se não é mantenha Deus distante? Quantas pessoas saem de igrejas porque a igreja é bíblica demais? É muito bíblica. Meu irmão, será que você não tem vivido como alguém que quer Deus distante? Será que você não tem vivido dessa forma? Até que ponto você quer e precisa do Senhor? O que é que te motivou a deixar de passar a tarde lá na rua fechada, descansando para estar aqui nesse culto à noite? É porque você precisa de Deus. Você veio aqui hoje porque você precisa de Deus. Você que realmente quer Deus perto de você. Esse Deus que é santo. Ou você prefere rejeitá-lo? Ou você prefere de alguma forma oferecer algo a Ele para que de alguma forma você possa dormir em paz?
Será que você não vive como alguém, como o povo de Bet-Semes? Povo religioso. Mas que quando Deus demonstra que ele não convive no meio da sujeira e da imundícia do pecado, você, ao invés de se render a ele, você prefere se distanciar dele. Eu tenho uma péssima notícia para você. Se você deseja Deus distante de você, haverá o dia que, de fato, haverá um abismo entre você e ele. Esse local é o inferno. É o local de todos aqueles que querem Deus distante. O inferno não é injusto. Pois se você deseja Deus distante, Deus há de dar isso. Mas será para teu pavor e destruição. Não queira Deus distante de você. Se renda a Ele em nome de Jesus. Entenda que esse Deus é santo e que você não tem como mudar a sua lei. A única coisa que você pode fazer é se render a ela. Houve um tempo, alguns anos atrás, eu recebi um jovem num gabinete. E no meio do momento da conversa pastoral, esse jovem revelou que estava se relacionando com uma trans, ou com um trans. E eu falei para ele que, de acordo com a palavra de Deus, aquilo era pecado. Mas que Deus poderia livrá-lo daquilo. Olha, meu irmão, assim como Deus livra o homem da depravação heterossexual, Deus também livra, meu irmão, o homem ou a mulher da depravação homossexual. Deus livra, é o poder do Senhor. Falei para ele aquilo, falei que aquele relacionamento não agradava ao Senhor, que a lei de Deus não dava brecha para esse tipo de pecado, assim como qualquer um outro. Ele prometeu que ia para casa pensar. Passou uns meses, ele me procurou, me mandou uma mensagem. Olha, pastor, eu refleti acerca daquilo que você falou, e eu entendo que é questão de tempo as igrejas começarem a aceitar essa realidade. As igrejas nos Estados Unidos já aceitaram. Algumas igrejas no Brasil também já aceitaram isso. As igrejas podem aceitar. Ou melhor, as falsas igrejas podem se renderem a isso. A igreja que plantou a IPB no Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela se desviou e tem abraçado caminhos como esse. Mas a palavra de Deus nunca vai mudar. E você vai ser julgado por ela. Diz que é pecado. E talvez hoje você esteja perdendo muito feio para os teus pecados. Seja a pornografia, seja a mentira, a cobiça, seja o amor às riquezas, seja lá qual for o Dagon que você assumiu para a sua vida. Deus já nos demonstrou, irmãos, Deus derrota qualquer um. E Deus derrota a escravidão do pecado. Deus é poderoso, se achegue a Ele. Não fuja, não o rejeite e nem o queira distante, mas se renda a Ele. Como aplicação final dessa mensagem de hoje, eu queria trazer mais 2 lições finais. A primeira, queridos, é lembrá-los que os filisteus tentaram conter a ira de Deus. E não são poucas as vezes que a igreja também faz isso. E veja, eu não estou nesse momento falando de religiosos, eu estou falando de crentes. Existem crentes que de alguma forma acham que podem se relacionar com Deus por meio das suas obras. Quer ver onde isso fica mais claro? É quando nós temos o privilégio, irmãos, de participar da Santa Ceia. E aí nós examinamos a nossa consciência para saber se a nossa semana foi produtiva de forma bíblica e espiritual. E aí, se foi um sucesso, a gente participa confiado em quê?
nas nossas obras e nos nossos méritos, na nossa criatividade, na nossa capacidade, igual aos filisteus, de fazer ratos de ouro ou tumores de ouro. Quantas pessoas, após perderem para o pecado, e geralmente o pecado que mais lutam, o que é que eles fazem? Eles tentam se autoflagelar, dizendo: eu não vou para o culto não, eu sou indigno da presença de Deus. O que é isso senão uma outra vertente ou uma outra forma de achar que através dos nossos méritos ou de algo que a gente possa oferecer, a gente pode ter paz com Deus? Tão bom, irmãos, do que saber que nós precisamos viver uma vida em santidade, precisamos também saber, é preciso também ter a consciência do que fazer quando os pecados se tornam mais fortes do que a nossa força e a gente perde e peca. É ter a certeza, irmãos, de que o sacrifício já foi oferecido. Se você peca, se você perde para o pecado, você vai perder mais ainda quando a sua forma de resolver ele é se abster do Senhor. É se abster da membresia da igreja. É se abster da comunhão dos santos. Aí você não perde uma vez, você está perdendo duas. Se você pecou, se você perde para o pecado, é um claro sinal de que você precisa muito mais disso aqui. É quando fica claro e evidente que você precisa disso aqui. Em nome de Jesus, nada que você pode fazer vai amenizar a ira de Deus. Só há uma coisa que ameniza a ira de Deus. Não é prata, não é ouro. É o sangue precioso de Cristo Jesus. Sabe por que você vai se assentar a essa mesa? É por conta do sangue dele. Sabe por que você pode tomar do pão e beber do cálice? Por conta de Cristo, por conta do Evangelho. E todas as vezes que você tenta de alguma forma se relacionar com Deus, por meio de algo que você pode oferecer, você está negando o Evangelho. Não é piedoso, é carnal. Só há um motivo, irmãos, pelo qual nós podemos participar disso aqui. É a graça do Senhor. É pelo fato de que Cristo morreu pelo meu pecado e pelo teu pecado. Não é com base no sucesso da sua semana. Mas se de fato Cristo alcançou o teu coração, uma das formas disso ser revelado de forma clara é a sua luta contra o pecado. O verdadeiro crente, irmãos, não é alguém que é perfeito. O verdadeiro crente é alguém que luta contra o pecado. Veja Samuel, veja Luiz, sabe por quê? Vocês ainda não vão participar desse momento. É porque vocês ainda não professaram a fé em Cristo Jesus. Não é porque vocês são pequenininhos. Mas o dia que vocês crescerem, o dia que vocês entenderem que Cristo Jesus, o Deus encarnado, morreu por conta do pecado de vocês, e vocês creem nisso, que Deus é o Senhor e Salvador da vida de vocês, vocês irão então participar desse momento, como esses irmãos que vocês viram fizeram. E aí vocês poderão tomar do pão e do cálice. Agora, em nome de Jesus, quando forem recebidos, não baguncem não, tá bom? Meus irmãos, a outra lição que eu gostaria aqui de destacar para a gente é que o mundo sempre vai tentar rejeitar o Senhor e a sua palavra. O pai, talvez, do comunismo disse que a religião era a droga da sociedade. Porque o cristianismo, de alguma forma, ele pregava a doutrina do contentamento. Nós somos gratos por aquilo que temos. Como consequência disso, então,
Isso cauterizava a consciência e impossibilitava uma revolução. A partir disso, o cristianismo passa a se tornar um alvo, um empecilho, um incômodo. Mas não pense, e antes que você pense que é uma questão partidária, há também uma outra vertente, a qual muitas vezes as pessoas abraçam e confundem. O conservadorismo também é uma forma de achar que por meio de uma vida ética, nós podemos ter paz com Deus. E não podemos por meio da ética. Só podemos ter paz com Deus por meio do sacrifício. As duas negam ao Senhor de alguma forma. O mundo tenta, de todas as formas, irmãos, nos manter distantes de Deus. O mundo rejeita o Senhor. Se você tem sido perseguido no seu trabalho, rejeitado por conta do Evangelho, entenda que é assim mesmo. E peça para que Deus lhe faça provar a alegria de poder sofrer por conta do amor dele. Meus irmãos, que Deus seja o deleite da nossa vida. Que Ele seja o nosso prazer. Que Ele seja o amado da nossa alma. Que a sua santidade nos constranja, mas nos constranja para nos levar para perto de Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que a santidade de Deus não nos constranja, fazendo com que a gente rejeite a Deus, fazendo que a gente busque uma igreja, uma religião mais palatável. Que a santidade de Deus seja o nosso alvo, tendo a certeza de que aquele que começou a obra em nós há de completá-la. Meu irmão, você não é aquilo que você deveria ser, mas por graça e por misericórdia, você não é quem um dia você foi. Se alegre no Senhor, se alegre no Evangelho. Deus é o nosso amado, por quê? Porque nós não nos relacionamos com Ele por meio de obras, mas nos relacionamos com Ele por meio de Cristo Jesus. Queridos, Deus está aqui em nosso meio por conta de Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em nós por conta do Evangelho. Que Cristo, irmãos, que Deus seja o prazer das nossas vidas. Que possamos entender que o mundo rejeita ao Senhor e o tem como desprazer por conta da sua santidade. Mas que o seu povo o ame, porque Ele é um Deus santo, separado do mundo, poderoso e perfeito. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos louvar ao nome